Bem-vindo ao Os Segredos Macabros. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sem mais demora, vamos à nossa história. Falar sobre meu passado nunca foi fácil para mim. Sempre fui uma pessoa muito nervosa e, curiosamente, esse nervosismo sempre me levou aos piores lugares que se possa imaginar. Algo que tenho certeza é que há muitas coisas que o ser humano ainda não consegue explicar, como as que aconteceram comigo há bastante tempo, quando trabalhei como vigia noturno em um cemitério que nem existe mais. Acho que construíram alguns condomínios naquele lugar. Rezo pelos moradores de lá e espero que eles não testemunhem o horror que eu vi. Eu tinha acabado de completar 22 anos e nunca gostei de trabalhar à noite ou como vigia. Na cidadezinha onde eu morava, a maioria das pessoas trabalhava como peões nos canaviais ou como operários na construção civil. Eu já havia trabalhado nesses empregos e não gostava deles, eram muito pesados. Fiquei uns 15 dias sem trabalhar até que meu pai me expulsou de casa. Fui morar com uma tia, irmã da minha mãe, que vivia perto do cemitério. Assim que cheguei, minha tia já tinha um trabalho para mim em vigia noturno no cemitério. Não pude recusar. Afinal, não estava na minha casa nem em posição de ser teimoso. O Campo Santo ficava exatamente a uma rua da casa da minha tia. A construção era dividida em 3 partes, uma era aberta para toda a cidade, outra era privada, exclusiva dos donos da fazenda mais antiga, e a terceira parte era para o povo judeu. Eu seria responsável por vigiar as 2 últimas áreas. A entrada do cemitério era simples, com um longo muro de adobe e um portão duplo. O caminho até lá era de terra, e como o lugar era úmido, a natureza tomou conta do muro, com várias plantas e flores brotando entre os tijolos de barro. A porta tinha uma grande cruz no topo. À noite, eu evitaria aquele muro, já que o aspecto era bastante sombrio e assustador. Quando fui conversar sobre o trabalho, me senti muito nervoso. Não queria nem pensar em como sobreviveria uma noite inteira naquele lugar. Me explicaram que não era necessário patrulhar o cemitério durante toda a noite, ou bastava fazer 3 rondas em horários diferentes. Na administração, havia uma sala preparada para os vigias, localizada em frente a uma capela mortuária que nunca foi usada, ou pelo menos não me lembro de alguém ter sido velado lá. Explicaram que eu poderia tirar cochilos durante meu turno. Recebi um catre e algumas cobertas, já que fazia muito frio no cemitério. O trabalho seria a cada 3 dias, alternando com um senhor muito conhecido na cidade por ser alcoólatra. A primeira noite foi relativamente fácil. Fiz minhas rondas sem complicações, apenas com o frio e o som do vento entre as árvores, que davam um aspecto espectral e aterrorizante ao lugar. No dia seguinte, retirei os cadeados do portão e lá estava o administrador do cemitério, esperando por mim. Ele imediatamente me perguntou como tinha sido, e eu respondi que, se soubesse que o trabalho era tão simples, teria começado há muito tempo. Ele me deu 2 palmadas no ombro e sugeriu que eu não desse ouvidos ao outro vigia, pois ele era supersticioso e poderia me perturbar com suas histórias. Eu conhecia o homem apenas de vista e sabia que ele era alcoólatra. Ele sempre pedia algumas moedas para continuar bebendo cachaça que comprava em uma das fazendas que a destilavam ali mesmo, feita 100% de cana-de-açúcar. Mais tarde, encontrei com o Jacinto, esse era o nome do outro vigia. Ele estava comprando cigarros na vendinha do bairro e, quando me viu, me parabenizou por sermos colegas de trabalho. Depois mencionou que, se eu quisesse, ele poderia cobrir meu turno quando precisasse, desde que eu lhe desse dinheiro para comprar bebida. Ele então perguntou se nada estranho havia acontecido. Eu disse que não, que me parecia um trabalho simples. Ele me deu um tapinha no ombro e me advertiu que, se eu visse alguma das crianças do cemitério, não as seguisse, por mais que pedissem ajuda, e que deveria ignorá-las para o meu próprio bem. Lembrei das palavras do administrador, concordei com Jacinto, mas não acreditei nele. Em seguida, me despedi. No meu próximo turno, me arrependeria de não ter acreditado no Jacinto. Recebi meu primeiro pagamento adiantado.
Dei um pouco de dinheiro à minha tia e comprei várias coisas para mim, refrigerantes e cigarros. Ultimamente, notava que, se fumasse alguns cigarros, meu nervosismo diminuía. Também comprei uma Bíblia e um rosário, acreditando que esses objetos me protegeriam, onde quer que eu estivesse. Chegou o dia de voltar ao cemitério. Já era noite quando encontrei um homem sentado em frente a um mausoléu na área cristã. Disse a ele que precisava sair, pois o cemitério estava fechado, mas que poderia abrir o portão para ele sair. O homem se desculpou, disse que perdeu a noção do tempo e que a tumba que visitava pertencia a um antigo amor. Acompanhei-o até a porta, retirei o cadeado e a corrente do portão. Depois de fechar novamente, segui para minha primeira ronda da noite, para ver se havia outro visitante inoportuno, afinal, esse era meu trabalho. Perto da zona judaica, ouvi o choro de um bebê. Primeiro, me assustei, mas depois lembrei do que diziam na cidade sobre bruxas que raptavam crianças para fazer sacrifícios em cemitérios. Peguei uma pá que estava próxima a uma piscina, acendi minha lanterna e segui o som do choro do bebê. Sentia-me corajoso. Se visse uma bruxa, enfrentaria e salvaria a criança. O choro vinha de uma cripta do tamanho de uma pequena casa. Dei várias voltas ao redor e não vi nada, embora ainda ouvisse o choro, agora mais abafado. Aguçei meus ouvidos e notei que o som vinha de dentro da cripta. Sem me aproximar, apontei minha lanterna e então vi algo que não tinha explicação, era como se um cachorro tivesse abortado. Não saberia como descrever. Era como um filhote deformado, que quando iluminado diretamente, chorava e se contorcia, parecendo que a luz, mesmo sendo falsa, o machucava. De repente, ouvi algo se arrastando no fundo da cripta. Momentos depois, a figura retorcida desapareceu. Corri até a sala das administrações, fiz o sinal da cruz e rezei. Meu coração batia acelerado. Fiquei trancado a noite toda e não quis sair da sala. Estava falhando no meu dever como vigia, mas duvidava que alguém notasse se eu fazia ou não uma ronda. Não achava que o administrador estivesse me vigiando, e além disso, não acreditava que Jacinto fizesse suas rondas. Embora estivesse dentro da sala, não me sentia seguro. Por volta das 3 da manhã, ouvi a voz de uma menina dizendo: "Me ajude, Senhor. Estou com frio e com medo." Depois bateram fortemente na porta e arranharam a janela. Não sei quanto tempo esses fenômenos duraram. Entrei em pânico e achei que teria um infarto. Então lembrei que fumar poderia me acalmar. Acendi um cigarro, e os sons cessaram. Estava prestes a terminar o segundo cigarro quando bateram na porta com força. Dei um salto, e o cigarro caiu da minha boca, causando uma pequena queimadura na minha perna. Ouvi a voz de Jacinto me dizendo para não ter medo, que era apenas ele que precisava buscar algumas coisas que havia esquecido. Abri a porta, e de fato, era Jacinto, que se balançava de tão bêbado que estava. Ele me olhou e deu um grande sorriso enquanto fazia caretas. Perguntou se eu havia visto as crianças do cemitério. Eu disse que não, sem querer contar nada do que havia vivenciado horas antes. Jacinto foi até onde estava seu catre, tirou um saco debaixo dele e voltou para mim, dizendo para não me fazer de tolo, pois se eu não encontrasse as crianças, elas começariam a me procurar. Não quis responder. Antes de sair, ele me xingou e desapareceu na escuridão da noite. Não consegui me acalmar. Não podia parar de pensar nas palavras de Jacinto, que ecoavam na minha cabeça repetidamente. O som dos grilos e dos sapos me deixava inquieto. Acreditava que, a qualquer momento, as crianças do cemitério voltariam a bater na minha porta. Quando os primeiros raios de sol apareceram, meu medo se dissipou. Não sei porquê, mas até hoje, durante o dia, não sinto medo de nada. Mesmo quando estou sozinho no cemitério, sinto que os espectros se fortalecem com a escuridão para aparecer. Assim que pude, voltei para casa. Nem conversei com o administrador.
Lembro que ele me ofereceu trabalho ajudando a cavar as covas, mas eu me sentia tão esgotado que não queria nem ouvir falar em voltar lá. Passei o dia todo dormindo, mas ao entardecer, fui acordado pelo meu pai. Ele veio me dizer que eu deveria cuidar dos cavalos dele. Aceitei sem hesitar, só para ter uma desculpa para não voltar ao cemitério. Foi a única vez que aceitei uma ordem do meu pai sem hesitar. Como não fui ao cemitério naquela noite, Jacinto foi em meu lugar. Minha tia me contou isso durante o café da manhã. Quando estava prestes a sair, o administrador chegou com uma expressão preocupada. Tentei escapar, mas ele disse que precisava da minha ajuda para encontrar Jacinto. Ninguém o viu sair do cemitério, e uma bolsa de dormir foi encontrada na sala dos vigias. O administrador me pediu para ir com ele levar comida e um café forte para Jacinto, caso estivesse bêbado. Recusei várias vezes, mas ele insistiu tanto que acabei concordando. Ao abrir o portão, o administrador fez o sinal da cruz, e o céu estava tão cinza que uma leve garoa começou a cair. Fomos diretamente para a área dos judeus, mas Jacinto não estava lá. Estávamos prestes a sair quando vimos um par de sapatos. O administrador os reconheceu como sendo de Jacinto, mas não conseguimos encontrar o resto de suas roupas ou algo que indicasse que ele ainda estava no cemitério. Uma sensação de medo me dominou. Mesmo assim, seguimos para a cripta dos cristãos, e depois para o mausoléu da família, sem encontrar Jacinto. Antes de sair do cemitério, o administrador me disse que queria dar uma olhada na capela mortuária. Não sabia que Jacinto dormia lá. Sempre pensei que ele dormisse na sala dos vigias. Abri a porta da capela, e o administrador fez o sinal da cruz. O lugar parecia não ter sido tocado por muito tempo. O cheiro de incenso estava impregnado, mas misturado com o cheiro de fezes humanas. Procuramos embaixo das bancadas, e o administrador encontrou uma garrafa de cachaça vazia. Ele estava prestes a dizer algo quando, de repente, ouvimos a voz de Jacinto em um dos quartos onde realizavam velórios. Ele pedia ajuda, mas era diferente de sua voz bêbada habitual. O administrador se levantou e começou a chorar, dizendo: Jacinto. Jacinto. O que aconteceu com você? Seguiu, abri a porta, e o administrador deixou cair o chapéu que usava. A cena diante de nós era indescritível. Eu sentia que o horror que presenciamos não poderia ser causado por uma pessoa normal. Jacinto estava com os olhos brancos e babava. Suas mãos estavam amarradas nas costas, e havia sido espancado e desfigurado. Suas roupas estavam rasgadas, mas não havia sinais de agressão sexual. No entanto, uma coisa era clara: Jacinto estava muito ferido. O administrador correu para ele, e Jacinto começou a gritar coisas sem sentido. Apenas uma frase fazia sentido: as crianças me pegaram. Ele repetia essa frase continuamente. Chamei a polícia e uma ambulância. Jacinto foi levado ao hospital, mas na ambulância ele não parava de repetir a frase. O cemitério foi fechado, e o administrador me deu R$ 20 para que eu comprasse bebida para ele, que era a única coisa que o acalmava. Aceitei o dinheiro e fui comprar algo que ele gostasse, mas, enquanto esperava na fila da vendinha, comecei a pensar no que Jacinto havia dito. Lembrei do que eu havia visto, e meu nervosismo aumentou. A partir desse momento, comecei a acreditar que, de fato, as crianças do cemitério existiam, mas nunca soube quem ou o que eram essas crianças. Jacinto não melhorou, mesmo quando soube que o levariam para o hospital em São Paulo. O cemitério não foi reaberto, e eu não tive coragem de ir ver Jacinto antes dele ser transferido. Meses depois, soube que ele foi internado em um sanatório, e que todos os domingos rezava para que os fantasmas do cemitério o deixassem em paz. Eu mesmo ainda ouço as crianças pedindo ajuda quando estou sozinho à noite, mas prefiro fumar um cigarro para que o medo diminua. Nunca contei isso a ninguém até agora. A única coisa que posso desejar a quem ler esta história é que, quando ouvir ou ver uma criança em um cemitério, não siga em frente. Afinal,
Não queremos que as crianças do cemitério continuem fazendo vítimas.